Assista agora Aqui São Caetano. Oferecimento pós-graduação USCIS. Seus profissionais mais preparados, sua empresa valorizada. Inscrições abertas. Olá, muito boa tarde. Terça-feira, já sabe, a gente se encontra aqui em São Caetano para repercutir os assuntos que são notícia nas ruas, nas redes sociais. Hoje, excepcionalmente, programa gravado, mas que você com certeza pode compartilhar nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, Twitter @WebTVSC, Facebook WebTV São Caetano e, claro, depois este programa em nosso site disponível para que você possa ver, rever e também no YouTube e em outros canais na internet. A sua participação, mesmo num programa gravado, é sempre muito importante. Você pode expressar aí a sua ideia, mande a sua mensagem, dê o seu recado aqui mesmo em nosso site. Como já havíamos feito divulgação na internet sobre o programa de hoje, já temos participações. Quero lembrar que temos também o grupo Aqui São Caetano no Facebook e vamos saber quais são os assuntos que estão sendo discutidos, mais comentados. A gente tem, por exemplo, a questão aí no fim de semana, caso de polícia, o idoso que foi preso em flagrante num prédio aqui na cidade após abusar de uma menina de 5 anos na brinquedoteca do prédio. Realmente um caso triste aí e que gera, sem dúvida, indignação. Mandar beijos para Marli Boteon, a Alessandra Brandão, a Camila Silva, também a Raquel Sabino, pessoal comentando aqui essa notícia. Também outro assunto que vem gerando polêmica aqui no grupo, o ex-prefeito José Auríquio Júnior, atual secretário de Esporte, Lazer e Juventude, foi flagrado fazendo campanha política para o candidato Alex Manente dentro de um centro de terceira idade de São Caetano, que é proibido pela legislação eleitoral. Também o vereador Marcel Munhoz participou do ato irregular e cabos eleitorais do candidato a deputado federal Gilberto Costa panfletavam na calçada e entraram no espaço público para entregar de mão em mão panfletos, santinhos do candidato, que é proibido pela legislação eleitoral. Todos foram procurados, segundo a imprensa local, e ninguém quis se manifestar sobre o assunto. Outro assunto também repercute ainda, a questão da invasão do terreno da Matarazzo. A gente noticia tanto, né? E eu não tinha passado ainda no local. Uma dúvida que ficou, é São Caetano, não é São Caetano? De quem é a responsabilidade? Já não há mais famílias no local, já foi pedida aí a reintegração de posse, o terreno é particular. E, gente, vamos falar a verdade, não tem dúvida, né? A gente até repercutiu no programa Câmara Online aqui na Web TV São Caetano. Essa questão gerou debate na Câmara Municipal. Ali, de fato, não é São Caetano, porque quem segue pela Guido Aliberti até a Avenida dos Estados, passa pelo viaduto Prefeito Luiz Tortorello, tem o Ribeirão dos Meninos à esquerda, do Ribeirão dos Meninos para lá não é mais São Caetano, é Vila Prudente, é São Paulo, mas claro, a Prefeitura de São Caetano também tem de tomar providências, tem sua responsabilidade na questão de fechar o terreno, de garantir aí que não haja uma nova invasão, o solo é contaminado e, claro, a segurança dos moradores do bairro Fundação. Da mesma forma, a Prefeitura de São Paulo tem sua responsabilidade do lado de lá e os donos do terreno, afinal de contas, é particular. Já estão fechando os muros que estão abertos, eu passei por ali e vi. Enfim, muitos assuntos sendo debatidos aqui, você participa do grupo do nosso Aqui São Caetano. E agora vamos para o nosso bate-papo aqui no estúdio. Nossa convidada é professora, não é? É pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da USCIS, a Universidade de São Caetano do Sul. Nós vamos falar de uma iniciativa bacana, vamos falar de assuntos, não é, produtivos para a nossa região. A USCIS se uniu a outras universidades regionais para fortalecer a pesquisa e o conhecimento. É sobre esse tema que a gente conversa com Maria do Carmo Romeiro. Seja bem-vinda, professora, muito boa tarde. Boa tarde, Gustavo, boa tarde aos telespectadores, aos internautas. É um prazer recebê-la aqui. Vamos então falar desse assunto, não é? A senhora diria, professora, que a pós-graduação
que a pós-graduação não, que a pesquisa é o principal foco, talvez o coração aí de uma universidade ou de uma pós-graduação? Olha, o ensino ele é sempre a parte fundamental de toda instituição. Ocorre que para a universidade, como você mesmo está dizendo o nome universidade, aí sim a pesquisa é que a diferencia de uma outra instituição não universidade. De uma faculdade. De uma faculdade. Porque é na universidade que você gera conhecimento novo. Quando você está no âmbito de ensino, você transmite conhecimento, mas conhecimento já disponível. E quando você trabalha com a pós-graduação, particularmente os cursos de mestrado e doutorado, que é o fundamental, é onde você tem a geração de conhecimento novo. Então, você busca, né, você se aprofunda aí, talvez lança novas ideias, não é, para que essas ideias sejam debatidas, para que a sociedade forme opinião a partir disso, aprenda também, não é? E, claro, a partir dessa expansão de ideias, muita coisa boa pode acontecer. Exatamente. Nós dizemos o seguinte, olha, as coisas elas estão mais ou menos estabelecidas. O que a ciência faz? A ciência formaliza isso metodologicamente. Tá. Então, isso é que é a ciência. Então, as coisas estão aí. Não se inventa alguma coisa, né? Mas, na verdade, é uma formalização de algo que está aí estabelecido. Não necessariamente, então, uma nova visão. Não, pode ser uma nova visão que interprete mais adequadamente um determinado fato. Isso sim. Então, essa é a diferença. Então, aí entra o aperfeiçoamento. Isso, exatamente. Deixa eu aproveitar, professora, a gente, como eu disse, o programa é gravado, mas nós fizemos a divulgação aqui e nós já temos participações. O Evandro Velta, bairro Campestre, Santo André, ele mandou pra gente, eu acho que muitos, talvez ele busca aí uma extensão universitária, e talvez seja a dúvida de muita gente, ele pergunta o seguinte, qual a diferença entre MBA, pós-graduação, lato sensu e outros tipos de extensão universitária? Talvez para ele se situar aí. Tá. Quando nós falamos na pós-graduação, ela na verdade é um guarda-chuva. Tá. Ela é um guarda-chuva que abrange a especialização, né? Abrange o lato sensu, que nós chamamos, abrange o MBA e abrange o stricto sensu. Então, vamos só entender um pouquinho as diferenças. Então, veja, só pelo nome pós-graduação é algo que vem depois da graduação. Então, eu posso fazer um curso isolado no âmbito superior à graduação e ele é chamado de especialização, mas ele é um curso isolado. Aí eu posso fazer um curso, mas na verdade onde eu tenho várias disciplinas, eu tenho um programa de ensino, mas eu não vou defender um trabalho, uma dissertação, eu não vou trabalhar com isso. Então eu estou fazendo ali um lato sensu. Né? Eu tenho um trabalho de final de curso, mas que não é no âmbito do mestrado e do doutorado. Depois eu tenho um MBA, qual é a diferença? O MBA ele trabalha um pouco mais profundamente o que o lato sensu trabalha. Então você tem assim um ganho, um upgrade, né, nós diríamos, em termos de novas abordagens em relação aos problemas. Bom, quando nós partimos para o stricto sensu, aí nós temos a diferença maior entre o que é a pós-graduação não stricto sensu e stricto sensu, porque no âmbito do mestrado e do doutorado, o aluno ele tem que ter dedicação integral ao curso, o aluno tem que gerar um trabalho final, que nós chamamos no mestrado de dissertação e no doutorado de tese, e a tese tem que ser algo inédito. Então, a dedicação integral tanto o doutorado como o mestrado são cursos que aí sim são regulados pela CAPES, que é um órgão do governo federal que acompanha todo o trabalho no âmbito do stricto sensu. Então, quem pensa em investir, por exemplo, numa carreira universitária, se tornar um professor, um mestre, aí tem que fazer de fato o mestrado, é isso? Olha, para a academia, né, para se você trabalhar como professor, o ideal é mestrado e depois um doutorado. Hoje existe tanto mestrado acadêmico como também o mestrado profissional. O mestrado, a diferença é que no mestrado profissional você vai trabalhar mais com o seu trabalho final de curso, ele vai resolver mais imediatamente problemas que estão estabelecidos nas diferentes instituições.
o mestrado acadêmico, ele não está comprometido com que a dissertação tenha essa solução de um problema imediato. O profissional já está mais comprometido com isso. Então, no mestrado profissional, você valoriza também a participação de professores que são profissionais de mercado. E no mestrado acadêmico, você dá mais valor para aquele professor que tem grande produção científica. Só para a gente fazer uma breve assim, distinção entre os dois. E aí todo mundo entende, não só o Evandro, mas as pessoas que buscam, não é, essa pós-graduação, como bem colocou a professora, essa continuidade aí, não é? Essa extensão. Voltando a falar das pesquisas, a USCS ela se uniu com outras universidades da região. Universidades privadas e públicas, universidades municipais? Olha, são 7 instituições. Então, além da USCS, a Universidade Federal do ABC, né, que é pública, tem o Centro Universitário Fundação Santo André, o Centro Universitário da FEI, o Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia, a Medicina do ABC e a Universidade Metodista de São Paulo. Se eu contei direitinho, acho que eu falei das 7. Então, esse evento que ocorre, especificamente, ele ocorre em 30 de outubro, embora já estejam abertas as inscrições para a submissão de trabalhos. Ele é o 4º evento já. Então vocês vão fazer um evento, essas 7 universidades vão promover um evento. Sim, um evento que está na sua 4ª edição, buscando o quê? Buscando a aproximação das universidades numa área que não se tem concorrência. Pesquisa, esse acho que talvez a paixão da pesquisa. Porque na pesquisa nós não temos concorrência, nós temos soma. Então, quando as universidades se unem, a sinergia é muito grande para se trabalhar. Só agrega, para se trabalhar determinado assunto. Bom, e a ideia é, então, fazer com que os pesquisadores das 7 instituições se conheçam seus trabalhos, possam fazer trocas e, no tempo, haver uma união no tratamento dos temas que são comuns. E também apresentar a pesquisa ao setor produtivo, o que está sendo feito pelas instituições aqui do ABC, que o setor produtivo pode até ser parceiro e pode estar desenvolvendo alguma coisa lá no seu âmbito, porque as empresas também desenvolvem atividade de pesquisa, e pode se unir às universidades, a essa ou aquela que está trabalhando em algum tema que lhe é de interesse. Então, o propósito é esse, é realmente mostrar à sociedade, mostrar ao setor produtivo a pesquisa que é realizada no ABC, para que ela efetivamente seja absorvida pelas nossas empresas, né, pela sociedade de forma geral. Olha, nós vamos fazer o seguinte, nós temos até algumas questões aqui já sobre os temas, não é, das pesquisas, enfim. A gente vai aprofundar nisso e entender esse aproveitamento por parte aí do setor produtivo e de repente por outros setores, depois do intervalo. Ok, professora? Okay. Intervalo é rápido, a gente já volta. João Carlos fez USCS. Rafael faz USCS, Roseli fez USCS, Marina faz USCS. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul está presente por tantas gerações e com a pós-graduação da USCS você dá mais estabilidade à sua carreira num mercado cada vez mais exigente. Inscrições abertas para cursos de MBA e especialização. USCS, solidez com qualidade há 46 anos. Já voltamos aqui São Caetano. Hoje o bate-papo é com a professora Maria do Carmo Romeiro, que é pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da USCS, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. A professora fala da união de universidades privadas, públicas, municipais, enfim, do ABC, para fortalecer a pesquisa e o conhecimento. Como eu falava antes do intervalo, professora, a gente tem uma questão aqui interessante. Deixa eu só achar aqui quem fez a pergunta. A Miriam do Centro de São Caetano. Sobre que temas as pesquisas têm sido realizadas? Olha, é uma diversidade, Miriam, porque você imagina, nós temos tanto a área de exatas, engenharias, a área de saúde e geral,
você tem de biomédicas, você tem a área de humanas e sociais aplicadas e você tem educação. Então, são todas as áreas do conhecimento. Então, não há um tema específico. Tudo o que está sendo trabalhado pelas universidades dentro dessas áreas de conhecimento poderá ser exibido. Então, é uma diversidade, assim, não há uma coisa mais específica em termos de tema. No bloco anterior, a gente falou também da expansão do conhecimento, do aproveitamento desse conhecimento. A Simone Silva, bairro Oswaldo Cruz, diz o seguinte: as universidades têm algum tipo de diálogo com o poder público para que os resultados apurados nas pesquisas sejam utilizados na elaboração de projetos? Aí talvez, acho que ela diz projetos no poder público. Enfim, isso vai para o poder público, poder privado, não necessariamente é uma obrigação ir ou pode ir, como funciona? Bom, de uma forma geral, há um contato. Geralmente, esses eventos públicos, o poder público é também convidado. Todas as instituições promovem em suas sedes eventos convidando o poder público. E há uma aproximação, o poder público, eu acho que ele é bem próximo das universidades. O poder público tem solicitado alguns trabalhos específicos, inclusive para a universidade. Eu gostaria de fazer, até para esclarecer, assim, uma breve distinção entre a pesquisa acadêmica e a pesquisa aplicada. As duas, na verdade, se somam. Mas a pesquisa aplicada, e que aí é muito utilizada pelo poder público, é aquela em que o poder público necessita saber de algumas coisas para subsidiar o seu planejamento, tomar algumas decisões, fomentar políticas públicas, e ele solicita muitas vezes às universidades. E disso a senhora entende bem porque foi diretora do INPES, que é o Instituto Socioeconômico aqui do ABC, faz as pesquisas socioeconômicas aqui, e é da nossa universidade, da USCS, a Universidade Municipal de São Caetano. Exato. O INPES foi uma criação que deu muito certo e que, assim, tem dado bastante retorno à sociedade e também à própria instituição, à própria IMES e à própria USCS, né? Por quê? Porque ele desenvolve exatamente pesquisa aplicada. Então, ele consegue fazer trabalhos de pesquisa com o rigor acadêmico, mas voltado para aquele atendimento imediato, por exemplo, que muitas necessidades o setor público apresenta, né? Então, vou dar algumas coisas bem do passado, que muitos internautas e telespectadores ainda não haviam nem nascido, mas nós tivemos aqui o mapping, quando veio para o grande ABC, declarava numa edição da revista Veja, por exemplo, que vinha para o ABC porque havia conhecido o ABC a partir de uma pesquisa que era feita por uma universidade aqui, que aí dá os dados era a pesquisa, eles falavam do INPES, do IMES na oportunidade. Mas então tinha tomado uma decisão a partir de uma pesquisa que era colocada pela mídia, nós fazíamos, a mídia divulgava, e ele havia tomado a decisão em função disso. E os indicadores chamaram a atenção de uma grande rede, na ocasião de varejo. Exatamente. Então, vários indicadores. Então, particularmente o INPES, ele tem apresentado os indicadores na área de mercado de trabalho e acompanhou toda a evolução do que vinha acontecendo no mercado de trabalho desde a época da reestruturação do mercado de trabalho, quando nós tivemos uma taxa de desemprego bastante acentuada em função de todas as transformações que o setor produtivo passava. Então, assim, a pesquisa aplicada, ela vem para subsidiar exatamente isso, essa tomada de decisão. E o poder público aqui, particularmente algumas instituições, têm usado bastante esse tipo de instrumento para as suas decisões. E aí entendidas, não é, as diferenças entre a pesquisa aplicada e uma pesquisa... Então, a acadêmica, ela está mais preocupada em fazer um estudo, mas não que esse estudo cujo o resultado precisa resolver um problema imediato. Não, isso pode ser usado lá na frente até por outros trabalhos, mas não resolve um imediato, nem sempre. Entendido. Tá? Foi bem oportuna aí essa diferenciação, porque muitas vezes a gente não entende como isso pode, não é, ser utilizado, ser aproveitado. Já que a gente está falando da USCS, claro que o foco, né, da professora é muito mais a pós-graduação, a pesquisa, mas a USCS tem incrementado ultimamente sua atividade, principalmente junto à comunidade do Grande ABC e, claro, com a intenção também de gerar uma visibilidade maior. Nós vamos até, num dos próximos programas,
detalhar isso, mas nossas equipes estiveram neste final de semana no Expo Center Norte, na feira do Guia do Estudante. Foi a 9ª edição e a gente tem até algumas imagens, o pessoal vai colocar aqui na tela. Foi uma oportunidade também para a USCS expor aí, por exemplo, novidades como o campus em São Paulo, o curso de odontologia, o investimento na área da saúde, além dos cursos, né, das áreas já tradicionais da universidade, também o EAD, o ensino à distância. Professores da universidade ministraram palestras para orientar os alunos ali, né, muitos estudantes, inclusive, prestes a decidir o futuro, a escolher uma carreira, e nós vamos, ao longo da programação aqui da nossa Web TV São Caetano, acompanhar programas especiais sobre esse evento, sobre a participação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul nessa 9ª edição da Feira Guia do Estudante. Sem dúvida, não é? Outras universidades estavam ali, sem dúvida, não é, professor? Uma boa oportunidade para troca mesmo de experiências. E eu até colocaria para a senhora o seguinte: esse momento da escolha da carreira, e talvez até depois que você conclui um curso de graduação, se eu optar por uma pós-graduação, me mantenho na minha área, vou para uma outra que talvez é mais rentável, ou vem se destacando mais nas carreiras aí com projeção, o que eu faço da minha vida? Mas nem sempre é tão fácil isso, não é? Optar por uma carreira. Você pensa, até a gente abordou isso ali, você pensa em fazer algo porque você gosta, é algo que você ama, é algo que vai te dar dinheiro, tem a opinião dos pais. Então é um momento complicado para o jovem. Não, bastante complicado. O que pesar, né? O que levar em conta. E é uma decisão que ela é tomada ali pelo indivíduo e com um pouco da influência da família algumas vezes. Mas não é uma decisão de grupo, não é porque a turma da escola vai fazer tal coisa. Não há isso. É muito interessante na decisão sobre que curso escolher. Então tem muito realmente essa questão do indivíduo. Agora, se ele vai escolher porque dá mais dinheiro, se ele vai realmente atender ao que o seu coração está pedindo, isso depende muito da personalidade de cada um, né? Há todo tipo de situação. A gente já fez vários estudos sobre isso, o que leva o jovem a decidir por um curso. Então, tem todas as situações, não há assim uma predominância, é aquilo que está dando mais certo. Hoje, por exemplo, se nós imaginarmos, o governo brasileiro, ele está priorizando algumas áreas. Então, se o jovem que quer ingressar no curso pensa, por exemplo, eu quero fazer uma parte do meu curso fora do país, existe um programa do governo federal que é o Ciência Sem Fronteira, mas ele prioriza algumas áreas. Então, o jovem tem que olhar para esse programa e dizer, bom, que áreas o governo está priorizando? Está priorizando a área da saúde, está priorizando a engenharia, nanotecnologia e assim por diante. Então, se ele pensa isso, ele tem que ver naquele leque que o governo está fomentando, se há um espaço para ele ali. Agora, eu também diria, fazer alguma coisa só por isso não adianta, você desiste no meio do caminho. Porque nada melhor na vida do que você estudar e trabalhar no que você gosta, né? E de repente, eu acredito muito nisso, o dinheiro, o reconhecimento, são consequências de um trabalho bem feito. Tem aquela história só no dicionário, dinheiro e fama e sucesso vem antes de trabalho, né? Então você mostra o trabalho e... Realmente, há sempre um reconhecimento. Professora, o que vocês percebem na USCS, por exemplo? Hoje as pessoas que buscam a pós-graduação, elas buscam se especializar numa área na qual elas já concluíram a graduação ou elas têm enveredado por caminhos diferentes? Bom, se nós pensarmos no lato sensu, perfeita a sua colocação, ela busca se especializar na área em que ela está atuando, né? A não ser assim, ela está insatisfeita na área em que ela atua e ela quer efetivamente mudar, mas na maior parte dos casos ela busca se especializar nessa área, se aprofundar, porque hoje você tem o aluno terminando a graduação muito cedo, ele é muito jovem, né? Então ele vai ali se formando naquilo que ou ele está trabalhando ou ele vai querer atuar. Então assim, depende da idade e depende do estágio em que ele está no mercado de trabalho. Entendi. Se ele vai para a pós-graduação stricto sensu, aí fazendo um mestrado ou fazendo um doutorado,
após o mestrado, ele geralmente vai seguir, ao que ele fez na graduação, né? Porque daí ele vai aprofundar aquele conhecimento para poder lecionar. Então é mais ou menos assim que está funcionando. E eu falei até ao mencionar a feira do estudante sobre as novidades da USCS, não é? Tem esse investimento em cursos na área da saúde. Na pós-graduação, a tendência é que a universidade também abra aí esse leque para pós nessa área, nesse setor da saúde. Isso já vem começando? Isso. Esse ano nós encaminhamos 3 novos projetos, né? Porque a gente para a CAPES, para ver se a gente tem aprovação. São 3 novos cursos de mestrado profissional, que é o mestrado em programas e projetos sociais, o mestrado em educação e o mestrado em gestão de pessoas. Mas eles estão ainda ligados mais ali aos cursos que nós já tínhamos, Sim. né? E estamos aguardando aí o resultado desse encaminhamento. Mas já há para o ano que vem a perspectiva de encaminharmos aí sim o que a gente chama de APCNs, né? São os projetos de novos cursos para a área da saúde. E aí estamos assim montando o grupo para trabalhar esse programa, para ver se nós vamos caminhar com algo mais interdisciplinar no âmbito da saúde, se vamos focar algumas áreas e encaminhar mais do que um programa, mais do que um projeto. Professora, voltando aí para o universo da pesquisa e para essa união de universidades aqui da região, vamos concluir falando desse evento, vamos reforçar isso. Tá. O evento é agora em outubro. Isso. E ele é aberto à comunidade ou só esses pesquisadores, esses núcleos? Como que isso vai? E onde vai ser, enfim? Tá. Bom, o evento é em 30 de outubro, ele é aberto a quem, por exemplo, ou submete trabalho, os pesquisadores estão submetendo, eles podem submeter tanto os pesquisadores das 7 instituições, como também pesquisadores do setor produtivo, cuja empresa elabora ou desenvolve pesquisas na região. Então, nós também estamos recebendo trabalhos do setor produtivo. As inscrições vão até 5 agora de setembro, né? Então, para quem vai submeter. E poderá também, mesmo sem submeter trabalho, os interessados poderão fazer suas inscrições e participarem, acompanharem o que as instituições estão fazendo no âmbito da pesquisa, porque nós teremos a apresentação oral, né, dos trabalhos selecionados, porque nós submetemos o trabalho, mas sempre somos avaliados. Os bons trabalhos permanecem, os que não são considerados bons retornam, tem que fazer revisão, mas aprimora, mas não volta para esse evento, né? Então é um processo de mérito acadêmico. Mas então os interessados poderão se inscrever e depois acompanhar lá as exposições de trabalhos ou no formato de pôsteres ou no formato de apresentação oral. Professora, obrigado pelas informações, obrigado por ter vindo ao nosso Aqui São Caetano. Tá. Eu agradeço muito e peço licença só para dizer que esse ano especificamente o evento vai ser, cada ano é num espaço, numa universidade, na Federal do ABC, mas lá no Espaço São Bernardo. Tá? Federal do ABC, Campo São Bernardo. Campo São Bernardo. Então tá dado o recado, professora Maria do Carmo Romero, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Não dá mais tempo, obrigado pela companhia. Você já sabe, toda terça-feira a gente se encontra aqui em São Caetano, a partir das 3h30 da tarde, para falar sobre assuntos que interessam a nossa comunidade, interessam a cidade. A gente foca mesmo aqui nas questões do município. Claro, alguns temas são de interesse regional e até nacional, mas tem que estar direta ou indiretamente aí relacionados ao nosso cotidiano, ok? www.webtvsãocaetano.com.br. Nossa cidade é o canal, a gente se vê.